Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a segunda parte de limites, dando prosseguimento aí à nossa série de vídeos de cálculo 1. O assunto desse vídeo vai falar sobre as propriedades de limites de funções. Então, a gente vai trabalhar aqui algumas regras, para nos ajudar no cálculo dos limites de funções contínuas. Então, aqui a gente vai começar, então, pegando a primeira regrinha. Diz o seguinte: o limite da função identidade, a função identidade é essa daqui, fx igual a x. Quando x tende a A, ela é igual ao próprio A. Resumindo, você tem esse limite aqui, ó. Então, o limite de x, quando x tende a A, é o próprio A. Por exemplo, você tem aqui o limite de x, quando x tende a 3. Vai ser quanto? Óbvio, vai ser o próprio 3. Você tem limite de x quando x tende a E. Lembrando, esse E aqui, pessoal, é o número de Euler, Então, o limite de x quando x tende a E é o próprio E. E por aí vai. Segunda regra aqui. O limite de uma função constante, no caso, uma função constante, é nesse formato aqui, fx igual a k. Quando x tende a A, ele é igual à própria constante. É uma obviedade, Mas é importante a gente lembrar essas obviedades. Então, a gente tem aqui o limite de k, quando x tende a A, vai ser, óbvio, o próprio k. Então, por exemplo, eu tenho aqui o limite de 4, quando x tende a 3. No caso, o 4 é uma constante. O resultado é ele próprio. Outro exemplo, eu tenho aqui o limite raiz cúbica de 5, quando x tende a mais infinito. Não interessa o x aqui, Se a função ela é constante, o resultado vai ser ela própria. Agora, pessoal, a gente vai colocar aqui a propriedade principal, Ela é tão importante que, no caso, recebe até o nome de teorema, Um teorema, pessoal, em matemática, ele é necessário de prova, A gente tem que demonstrar esses teoremas. Mas não se preocupem, porque nesse vídeo aqui eu não vou demonstrar nenhuma propriedade, Eu vou focar apenas na parte mecânica. Eu vou destinar um outro vídeo específico só para a gente trabalhar algumas demonstrações. Então aqui eu vou colocar apenas o teorema em si, Então aqui ele fala do limite de uma função polinomial. Então, se você tem aqui um polinômio, eu vou chamar de P, Então, se Px é uma função polinomial e C é um número real qualquer, então o limite do polinômio Px, quando x tende a C, ele vai ser igual ao valor numérico do polinômio quando x é C. Resumindo, você tem essa situação aqui, ó. Você tem um limite, de um polinômio. Lembrando, o que é um polinômio? Polinômio, pessoal, é uma expressão que tem letras e números, Seguindo uma ordem decrescente de potências, Então, aqui a gente tem o limite do seguinte polinômio, A gente tem 3x à quinta mais 4x à quarta menos x ao quadrado menos x mais 2. Ele quer calcular esse limite quando o x tende a menos 2. Então, como é que eu vou proceder? Muito simples. Utilizando a definição aí do teorema, eu vou apenas fazer o quê? Eu vou substituir o x por menos 2. Então, aonde for x, eu vou colocar o menos 2. Então, nesse caso, vai ficar aqui. Então, eu vou ter aqui, 3x à quinta vai ficar 3 vezes menos 2 à quinta. 4x à quarta vai ficar 4 vezes menos 2 à quarta. Menos x ao quadrado vai ficar menos, O x é menos 2, então vai ficar menos 2 ao quadrado. Menos x vai ficar menos, Menos o 2. E por fim, mais 2. Pronto. Aí nesse caso fica uma expressão simples, de calcular. Resolvendo as potências, e tudo mais, a gente vai encontrar como resultado final do limite aí o valor menos 32. Então, resumindo, se eu tenho um polinômio simples para calcular o limite, eu substituo o valor de x no polinômio. Aqui, outras propriedades importantes que também decorrem de demonstração, e eu vou fazer isso no vídeo posterior, Então, aqui a regrinha é o seguinte: o limite da soma
é igual à soma dos limites. O que eu estou querendo dizer? Então, se eu tenho dois polinômios, né? Vamos supor só dois, né? Então, eu tenho dois polinômios aqui, limite de fx mais gx quando x tende a a. Então, aqui eu tenho o limite da soma, né? Então, eu tenho o limite da soma. Então, nesse caso, eu posso separar em dois limites, né? Cada um, nesse caso, com x tendendo a a. Então, aqui, ó, o limite da soma, né, é a soma dos limites. Então, eu tenho o limite de fx quando x tende a a, mais limite de gx quando x tende a a. Eu posso fazer essa separação. Eu fiz com 2, né, mas ainda pode fazer com muito mais, né? Isso aí, no caso, é infinito. E óbvio, né, eu também posso trabalhar, se eu trabalho com a soma, eu também posso pegar a diferença, né? Então, o limite da diferença, nesse caso, seria a diferença dos limites, né? Então, aqui só um exemplo, eu tenho um limite aqui, no caso, eu tenho, olha só, eu tenho aqui, ó, 3 expressões. Então, eu tenho limite de x ao quadrado mais 3x mais 5. Tudo isso quando o x tende a 2. Então, eu tenho 3 partes aqui. Então, significa que eu posso separar em 3 limites. Então, cada um vai ter o seu limite. E aí eu vou calcular. Então, eu tenho aqui o limite de x ao quadrado quando x tende a 2, mais o limite de 3x quando x tende a 2, mais o limite de 5 quando x tende a 2. E aí eu vou resolver utilizando cada uma das nossas regras que a gente viu nos outros slides, né? Então, aqui nesse caso, nesses dois primeiros aqui, ó, eu tenho um limite de uma função polinomial. Então, nesse caso, é só substituir o x, né? O x vai ser 2. Então, eu vou ter isso, né? Então, eu vou ter 2 ao quadrado mais 3 vezes 2. Esse último limite aqui é um limite de uma função constante, né? A gente viu isso no slide anterior. O limite da função constante, no caso, é ela própria. Então, eu vou ter 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 mais 5, né? Fazendo aí os cálculos básicos, eu vou encontrar como resultado final do limite o valor 15. Acabou a questão. E óbvio, né, pessoal? Mais outra coisa óbvia, né? Se existe a soma e a diferença, é claro que vai também existir a regra para o produto e para a divisão. Então, o limite do produto vai ser igual ao produto dos limites, né? Resumindo, eu tenho essa expressão aqui. Então, o limite de fx vezes gx, quando x tende a a, ele vai ser igual ao limite dos dois separados. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou apenas separando cada um com o seu limite. Então, vai ficar o limite da primeira função, quando x tende a a, vezes o limite da segunda função, quando x também tende a a. Como eu falei, se existe o produto, também vai existir a regra para divisão, né? Então, o quociente, né? O limite do quociente, no caso, vai ser o quociente dos limites, certo? Bom, outro teorema importantíssimo, pessoal, é os limites de funções racionais. Quando eu falo teorema importante, lembre-se, vai ter um vídeo falando sobre as demonstrações, tá? Então, olha só, limites de funções racionais. O que diz esse teorema? Os limites de funções racionais, eles podem ser obtidos por substituição, caso, olha só, caso o limite do denominador não seja zero. Então, trocando em miúdos, o que é que esse teorema quer dizer? Se eu tenho aqui dois polinômios, né, P e Q, onde o Q ele não é zero, tá? Coloquei até aqui, ó, Q diferente de zero. Então, nesse caso, o limite vai ser a divisão deles dois. Então, eu posso calcular o limite utilizando, então, o teorema polinomial. Resumindo, vamos lá. Vou colocar aqui um exemplo. Eu tenho aqui o limite, né? No caso, ó, eu tenho duas funções aqui, ó, dividindo. Então, eu vou ter aqui x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 3, dividido por x ao quadrado mais 5. O que o teorema me diz? Quem é o x aqui? O x tende a menos 1. Eu posso substituir o x por menos 1 na expressão e fazer as contas, tá? Vamos ver o que vai dar. Então, aqui, ó, colocando no lugar do x menos 1, eu vou encontrar esse valor aqui, né? Olha só,
x ao cubo ficou menos 1 ao cubo, 4x ao quadrado ficou 4 vezes menos 1 ao quadrado, e o menos 3 a gente repete. Na parte de baixo, eu tenho x ao quadrado, no lugar do x eu coloquei menos 1, então vai ficar menos 1 ao quadrado mais 5. Fazendo as contas, eu vou encontrar, nesse caso, 0. Preste atenção no detalhe, o denominador. Quem é o denominador, pessoal? Nesse caso aqui, ó, o denominador foi o 6. Percebam que 6 é diferente de 0. Então, graças ao teorema de funções, né, de limites de funções racionais, eu posso fazer esse cálculo e está totalmente correto. Tá? Então, se eu tenho um limite, né, de duas expressões dividindo, eu posso apenas também trocar o x pelo valor aqui do limite, né? Agora, vamos ver uma outra situação, né? Então, aqui a gente tem a mesma ideia. Então, nesse caso, vamos ver se a gente vai, substituindo o x, vai poder resolver. Então, olha só, eu tenho aqui o limite, ó, de x ao quadrado mais x menos 2, dividido por x ao quadrado menos x, quando x tende a 1. Se eu for fazer a mesma regra que eu fiz no slide anterior, ou seja, se eu fizer apenas a substituição, eu vou encontrar um erro. Por quê? Eu vou encontrar uma expressão dessas, né? Por quê? Aonde for x eu coloco 1, né? Então vai ficar 1 ao quadrado, vai ficar 1 ao quadrado mais 1 menos 2. Na parte de baixo eu vou ter 1 ao quadrado menos 1. 1 ao quadrado mais 1 dá 2, né? Então eu vou ter 2 menos 2. Aqui eu tenho 1 ao quadrado menos 1. Então fica 1 menos 1. 2 menos 2 é 0. E 1 menos 1 também dá 0. E aí, pessoal, eu tenho um problema de proporções catastróficas, né? Isso não pode acontecer. Isso aqui a gente chama de uma indeterminação. Uma indeterminação. Então, eu não posso sair daqui com essa resposta. Então, como é que eu faço uma situação dessas, né? Quando eu substituo o x, pura e simplesmente, eu substituo o x e aí eu encontro um absurdo desse, né? 0 por 0. A gente faz o processo de simplificação. Então, agora, pessoal, aqui é que mora o grande desafio, né? Dessas questões de limites. Quando você substitui o x e aí você encontra uma indeterminação. Então, nesse tipo de situação, a gente vai ter que fazer alguns procedimentos, né? Tipo mágica, tirar mesmo o coelho da cartola. A gente vai ter que fazer algumas modificações na estrutura dos polinômios para que a gente consiga resolver e não encontrar esse tipo de absurdo aqui. Nesse exemplo, o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar, né, as duas partes. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, x ao quadrado mais x menos 2, né? Então, essa expressão é uma expressão de segundo grau. Eu posso, então, utilizar aqui, ó, a fatoração. Então, eu vou ter x mais 2 vezes x menos 1. Na parte de baixo, eu tenho x ao quadrado menos x. E aqui fica mais fácil, né? Porque aqui eu tenho x e aqui eu tenho x, então eu posso colocar os termos em evidência, né? Então, colocando aqui o x em evidência, eu vou ter, se eu tinha x ao quadrado, retirando o x, sobra 1x, né? E aqui, ó, é x. Se eu retirar o x, vai sobrar 1. Então, aí eu coloquei em evidência. A pergunta que fica é como eu cheguei nessa parte aqui de cima, né? Bom, galera, para chegar nessa parte aqui de cima, eu vou utilizar o que a gente chama de divisão polinomial. Ou seja, quem é o termo que está dando problema aqui? Ó? É o termo 1, né? Porque se eu jogar aqui dentro, vai dar 0. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a expressão x ao quadrado mais x menos 2 e vou dividir pela expressão que está complicando. Se o x tende a 1, né? Olha só, lógica aqui, ó. Se o x ele é igual a 1, significa então que antes ele era x igual a menos 1, que era igual a 0, né? Concorda? Aqui, ó. Ele está dizendo que o x tende a 1.
tende a 1, a gente pode então afirmar que o x é igual a 1. Então, nesse caso, se o x é igual a 1, eu posso colocar esse 1 aqui ó, antes do igual, então eu vou ter x menos 1. E aí eu vou dividir essa expressão por x menos 1. E aqui, pessoal, como é que a gente faz a divisão? Vou pegar aqui ó, o primeiro termo, x ao quadrado, e vou dividir por x. Então, eu vou encontrar aqui x. E aí a gente faz o processo, ó, eu multiplico mais uma vez. Então, x vezes x fica x ao quadrado, ele volta negativo. X vezes menos 1 vai ficar menos x. Ele volta, então, nesse caso, com o sinal trocado, mais x. E aqui ó, eu vou somar. Então, eu cancelo o x ao quadrado. X mais x fica 2x. E o menos 2 eu repito. E aqui eu tenho agora 2x menos 2, né? Vou fazer o processo de divisão de novo. Então, fica 2x agora, dividido por x. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 2. E eu vou ter 2 vezes x, 2x, vai ficar aqui menos 2x. 2 vezes menos 1 é menos 2, vai ficar mais 2. 2x com 2x dá corta, menos 2 e 2 também corta. Então, eu vou ter como resultado final resto 0. Ou seja, x menos 1 multiplicado por x mais 2 vai me dar a expressão original que eu tinha aqui. Por isso que eu coloquei ó, o produto. Então, para chegar nesse produto, pessoal, eu utilizo divisão de polinômios. Professor, só tem essa forma de resolver? Não, eu posso utilizar várias outras formas. Como aqui é uma expressão do segundo grau, né? Eu podia fazer o delta, encontrar o x' dos linhas, né? No caso, os resultados, né, seriam 2, menos 2 e 1. Então, nesse caso, ia ficar x mais 2 e x menos 1, né? Porque eu tenho que trocar o sinal. Então, eu posso utilizar tanto a divisão de polinômios, como também a fatoração em binômios, né, de primeiro grau. E aqui ficou fácil, porque nesse caso ó, eu posso cancelar então o x menos 1 com o x menos 1, e aí eu vou encontrar a expressão que eu queria. Então agora eu vou ter apenas o limite de x mais 2 sobre x quando x tende a 1. E agora, se eu for substituir o x, vai dar certo. Por quê? Eu vou trocar agora o x por 1. Então, eu vou ter 1 mais 2 dividido para 1. No resultado final, então, eu vou encontrar o limite sendo 3, né? Olha só, então, eu tinha inicialmente uma expressão indeterminada, fazendo os devidos cálculos, né? Ou por divisão polinomial, ou pegando, então, fatorando a expressão quadrática, né? Em binômios do primeiro grau, eu posso, então, encontrar uma resposta precisa. Não se preocupem, pessoal, porque a gente vai trabalhar muito esse tipo de cálculo, tá? Nas nossas listas semanais. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar nesse vídeo, tá? Qualquer dúvida eu vou estar disponível, ou então a gente se vê no nosso encontro semanal via Meet. Era isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.